Sejam bem-vindos ao mais um ParkCast. E hoje é um episódio muito importante para nós e muito especial. Estou aqui com um grande amigo, Cássio Aguiar. Seja bem-vindo, Cássio. E com a Manu também. Seja bem-vinda, Manu. E apresentando nossos convidados então, né? A Manu, que é hoje a CEO idealizadora do Parque Vila da Mônica em Gramado. Tem uma bagagem extensa em parques já, né, Manu? Foi uma das fundadoras do Snowland, o primeiro parque de neve no Brasil. Então, vai contribuir muito. E o Cássio, que está há 19 anos no Beach Park, atuou também em diversas áreas, né, Cássio? Hoje é um dos heads comerciais do parque, do hotel, né, do complexo. Mas eu já estou com até o caderno aqui, a caneta, que hoje vai ser uma aula, né? Então, estou muito feliz. Obrigado, tá, pessoal, por estarem aqui conosco. E a gente vai abordar hoje um tema, né? Na verdade, dois temas que são muito importantes para o dia a dia, para a operação, que é sobre cultura, né? Cultura que move as pessoas para entenderem o modelo de negócio, de pensar, de agir, e sobre gestão também, que é fundamental. Então, para a gente já abrir aqui os trabalhos, vamos começar. Manu, cultura, vamos. Assim, ó, de uma forma muito. Eu brinquei do caderno, mas de fato, eu acho que é uma aula, assim, hoje que a gente vai ter, porque o pessoal gosta muito, né, de assistir para até entender coisas que às vezes eles não têm acesso. De uma forma muito simples, mas o que que é cultura para você? Não, não conceitual, mas o que, Sim. que você entende como cultura e aplica isso hoje muito forte no Vila da Mônica? Bom, primeiro, bom dia. Prazer estar aqui com vocês. E cultura é, com certeza, o elo da empresa, né? Aquilo que une o propósito das pessoas, é o que faz, de fato, as coisas acontecerem quando o CEO não está, quando o gestor não está. E, no meu caso, né, nesse setor, parques, as pessoas são o centro. E não adianta a gente querer gerar alegria, diversão na ponta para o nosso visitante, se o nosso time não tiver realmente bem conectado, pensando junto, trabalhando junto. Então, eu realmente acredito que sem uma cultura forte, nenhuma empresa consegue ficar de pé. Legal. E eu acho que está muito embasado no ser, né? Eu acho que não tem como construir de baixo para cima. É a gente realmente derramar a nossa essência no negócio e as pessoas entenderem isso e, e agirem dessa forma no dia a dia de verdade, não uma coisa construída, não adianta ter uma cultura no papel se não é a Na essência, prática. se não está na prática, né? Então, É esse propósito que você falou, né? Tá todo mundo engajado nesse mesmo propósito de entregar ao cliente, né? Todo mundo nessa cultura, né? Saber o propósito da empresa, como você falou, né? Precisa estar o CEO em cima de cada funcionário, né? Ele tem que estar bem treinado, saber quais são os processos que ele tem que executar para ele entregar aquele propósito ao cliente, né? Bacana. Cultura, né? Eu recordando que eu trabalhei no Beach Park, eu sempre falo que o Beach Park foi a minha escola prática, né? Que eu comecei no Rio Quente e lá a engrenagem já estava rodando. Então eu aprendi muito, tive muito conhecimento no Rio Quente, mas no Beach Park foi quando a gente levou em prática na operadora, né, Cássia? E uma das coisas que eu lembro, assim, muito nitidamente, e que é muito forte a cultura do Beach Park, quando eu entrei em São Paulo, eu fui para Fortaleza e eu fiquei 5 dias numa sala com pessoas. Era época de pré-temporada, então tinha os extras também. Então eu fiquei com o jardineiro, com o porteiro, com todas as áreas, né, gerais, e eu era do administrativo. E a gente ficou 5 dias tendo assim, um resumo de tudo que era o Beach Park, contando a história de como começou na barraca. E isso é muito forte, né, Cássio? E aí, depois disso, você já sai como se você conhecesse a empresa há 20 anos. Isso é uma das características muito fortes, né, do Beach Park, essa É, questão de cultura. todos os funcionários que entram na empresa passam por esse treinamento. Então é uma imersão de conhecimento tanto no DNA da empresa mesmo, né? O que é que a gente, quais são os nossos propósitos, quais são os nossos processos, qual é o nosso modelo de gestão, né? Então ele passa a ter um conhecimento total da empresa para ele poder oferecer um melhor atendimento, uma melhor qualidade para o nosso cliente, né? Então até hoje isso acontece,
um modelo de gestão muito forte no Beach Park. E foi implantado esse modelo em 2006, a empresa tem 40 anos, mas em 2006 começou esse modelo mais forte, né? Gestão, gerenciamento da rotina. Você lembra também que você passou por certificações técnicas, gerenciais e humanas, né? A empresa ainda tem esse modelo de gestão muito forte dentro do parque, né? A gente vai falar um pouco sobre que não sei se ainda é esse termo que usam, as UGBs. Isso, unidade de gerenciamento básico. É, é, Legal. e aproveitando então, Cássio, e sobre gestão, né? Que também é muito enraizado com cultura, né? Não adianta uma empresa que tem gestão se não tiver cultura forte. Mas o que para você a gestão, de forma também muito simplificada, assim, significa para você a gestão? Eu sou apaixonado por esse modelo porque eu participei, né? Eu entrei em 2006 no parque e participei da implantação desse modelo de gestão, né? E aí é um choque cultural também nas pessoas, né? Porque no começo todo mundo achava que era mais uma coisa para se preocupar, né? Então, quando você começa a entender o negócio, né, o modelo, aí você começa a perceber que você não vive sem mais um modelo, né? E aí, como a Manu falou, né, tem que ser esse modelo, ele tem que ser uma cultura que venha desde o CEO até o porteiro, os serviços gerais da empresa, né? Então, todo mundo tem que estar conectado no mesmo modelo, né? Então, no Beach Park, o nosso CEO, que é o Murilo Pascoal, ele participou ativamente no modelo de implantação, né? Então, o Thiago lembra bem, existem os momentos de checagens, né? Auditorias de UGB, né? Então, e quem realizava as auditorias eram os diretores, os gerentes, e o Murilo também participava de auditorias, né? Então, isso traz uma importância, né? O negócio, para o modelo, muito grande. Então, o É o funcionário exemplo, ficava. né? É o exemplo. Eu sempre digo, eu vejo todo mundo falando, né, sobre cultura e tal, e muitas vezes as pessoas vão lá, pegam um conceito e querem colocar na sua empresa. E eu acho que, da minha experiência, a empresa ela vai refletir muito o que tu traz na tua bagagem, a tua visão de vida, o que realmente tu quer construir dentro daquela empresa. E no meu caso, eu sou uma apaixonada por pessoas. Eu amo as pessoas. Ah, mas pessoas te decepcionam. Sim, mas pessoas nos dão as melhores e mais gratas surpresas da vida, né? Ah, pessoas te traem, mas pessoas fazem coisas incríveis, constroem coisas incríveis. Eu brinco que nem para se exibir não dá sem pessoas, né? Nós precisamos das pessoas. E para mim, Manu, e é isso que eu procuro levar lá dentro da empresa, por todos os lugares que eu passei na minha vida, trabalhando, empreendendo, com as pessoas que eu convivi, eu aprendi muita coisa. E eu sempre enxerguei os locais, os contatos, como degraus, né, que a gente vai subindo, vai aprendendo uma coisinha aqui, outra coisinha ali, vai construindo não só a tua carreira, mas quem tu é. E é isso que eu tento passar lá na vila, sabe? Ó, vocês estão aqui, talvez esse não seja o último emprego ou o emprego dos sonhos, mas aqui vocês vão sair um degrau, 2 degraus acima, né? E é isso que a gente procura fazer lá na vila. Treinamentos, mas muito mais, além do treinamento, é o dia a dia, né? Porque no treinamento tudo é muito lindo, É a no prática. papel tudo é muito lindo, mas como é que é o dia a dia? Como é que a gente se trata aqui todo dia? Como é que a gente trabalha, né? Como que é o nosso dia a dia? Se hoje acabasse a nossa vida, tinha sido legal ou tinha sido um tédio trabalhar nessa empresa? A gente viu todo mundo sorrindo, as famílias felizes e todo mundo lá trabalhando, triste, mal-humorado, angustiado. É isso? Não. No meu caso, eu valorizo muito o bem-estar das pessoas. Não é perfeito, porque a gente, né? Nossa, e a gente sempre tem ideias para melhorar. Mas eu acho que essa coisa, e aí quando tu traz, né, que o Murilo participa, se não vier de cima, se não for um exemplo diário e real, a coisa não vai para frente, né? Não funciona, não fica falso. É o nosso maior bem, o colaborador, né? O funcionário é o maior bem da empresa, né? Ele que vai estar na ponta, ele que vai estar recebendo o cliente, ele que vai dar aquele bom dia, ele que vai dar o sorriso, ele que vai tirar a dúvida, ele Uhum. que vai orientar. Então,
você tem que tratar ele muito bem, né? E é muito legal quando você participa daquele crescimento daquele colaborador e depois ele chega e conquistou alguma coisa e ele vem te falar, né? Isso é muito gratificante, né? E lá a gente treina, acontece você treinar um funcionário, deixar ele tão bom que ele recebe uma proposta e ele sai, né? E eu costumo dizer para o funcionário, fazer, cara, teu sonho, teu objetivo, você trabalhou para isso, você ganhou conhecimento para isso. Então, se hoje eu não consigo te absorver, então o mercado vai te absorver. Você tem que estar preparado não para trabalhar no Beach Park, para trabalhar no mercado, né? Para você crescer cada vez mais, né? Então, a empresa tem um limite de gestor, tem um limite Sim. de colaboradores, né? Então, quando chega esse momento ali, ou você substitui um gestor ou outro, mas vai ter uma hora que ele vai voar, né? Quando você entra no LinkedIn ou no Instagram e vê aquela pessoa tendo sucesso, Progredindo. progredindo, e você participou daquela construção, Maravilhoso. isso é É muito gratificante, né? lindo. É Que é muito um dos bacana. pilares que e falo muito isso no dia a dia hoje, que eu aprendi, né, tanto no Rio Quente Beach Park, que eu era CLT também. E tava na base, mas era ter a visão de dono. Os Isso é muito treinamentos todos forte. eles batiam muito isso, que é o que a Manu trouxe. E hoje é muito difícil trazer isso pro colaborador, né? Eu imagino, porque hoje a gente tem 7 pessoas na Parksnet. Eu consegui, né, criar uma cultura forte. Mas imagina um parque com 100, 200 pessoas. E trazer aquele colaborador, né? Que a gente tem muito contato com a linha de base dos parques. A galera geralmente não tem esse pensamento a longo prazo. Eles pensam ali nos R$ 100 a mais que eles vão ganhar. Bom, eles trocam muito rápido de emprego, porque eu sinto muito isso hoje, né? Por mais que tenha cultura de gestão, é muito difícil isso chegar na ponta de uma forma ampliada, né? E agora com a internet, tá cada vez mais um desafio, o desafio só aumenta, eu entendo, né? O pessoal quer empreender, acha que é É. ligar o computador, criar um site, mas sem nenhuma bagagem, né? Mas eu vejo, é uma questão geracional também das oportunidades, né? Muitas oportunidades. Eu acho incrível isso que está acontecendo. Eu acho Uhum. maravilhoso que as pessoas queiram empreender. Eu sempre digo lá na empresa, eu quero ter gente empreendedora aqui dentro. E gente empreendedora tem visão, né? Exatamente. É diferente. Lá na Vila, a gente procura, a gente tem um programa bem, muito legal de fazer as pessoas ascenderem dentro da empresa. Então, sempre antes de buscar alguém de fora, a gente busca alguém de dentro. Se a gente vê que a pessoa tem como, né, ampliar, crescer, a gente Valorização. vai puxando, né? E eu vejo que a cultura, quando ela é forte, ela tem o poder de selecionar. Aí o pessoal fala, é difícil achar. Não é fácil mesmo, porque encontrar pessoas comprometidas não é muito fácil, mas quando a cultura é boa, as pessoas se encontram, se sentem pertencentes, e aí quando ela não se enquadra, ela sai. Sabe? Então a cultura seleciona as pessoas e acaba que quem gosta de trabalhar permanece, é, fica, se dedica. Eu Isso acho que é um decisor, sabe, de tudo, de qualidade dentro da empresa é a cultura. é muito forte que a gente sente isso hoje aqui na prática. A gente tem 7 pessoas, mas hoje a gente tem uma cultura muito forte. Acho que nos últimos 2 meses a gente contratou 5 pessoas. É engraçado, as pessoas entram, ficam uma semana. Eu já sei que não vai. Porque a cultura, ou a pessoa já entra no ritmo e entende como funciona, mas eu ainda trago. É um desafio, né? A gente conseguir manter isso É, e. e para manter, na minha opinião, assim, tem que, por exemplo, eu tenho lá na empresa, né, o time que ajuda, o time de gestores. Faz muita diferença. Incorporarem isso e serem os mensageiros. Lá no Beach Park a gente tem muito forte gestores serem da base. Passou por um processo e ele foi crescendo dentro da empresa e ele chegou num nível de gestão alta, né? Então ele vem enraizado aquela cultura desde cedo nele. Então isso é muito forte lá. Então muitos gestores, a maioria dos gestores do Beach Park são da base. Então isso fortalece muito quando ele contrata uma nova pessoa, dele descer esse modelo de gestão da empresa para E os aí entende funcionários. também a base, E ele porque entende a geralmente base. quem toma a decisão não conhece, que eu falo também que é muito valioso da Manu, né? A Manu implantou o Snowland, passou as dores lá, né, Manu? Sim. Então, abriu o segundo parque,
por mais que já estava em outra posição, você já sabe, né, mais ou menos as dores. E isso é um grande diferencial, né, Cássio? Quando o gestor, ele já trabalhou na operação, Trabalhou na operação. as Eu decisões dele são mais... bem mais assertivas, A né? visão, E a visão, tudo. Eu trabalhei em 2006, eu entrei na base, né? Eu fui auxiliar administrativo. Trabalhei, teve um momento que deu uma parada no procedimento de venda de cartões de título lá do Bitcard, dos sócios do parque. E aí eu fui conhecer o Vacation Club, e aí, assim, mas você vai ser promotor, né? Você vai captar o cliente dentro do parque. Quero conhecer. E aí eu fui passando por todas as áreas do Vacation Club. E hoje eu tenho um conhecimento enorme do todo o processo, né? Conhecer o todo facilita muito quando você vai fazer uma análise de viabilidade, abrir uma nova sala de venda. Então, tudo começa no nosso cliente, né? Quantos clientes eu vou conseguir captar? Então, eu já passei pela captação, seja tanto pela captação direta com o cliente, como a captação no telemarketing, né? sim, Então, que são, deve ser é difícil. bem difícil, né? E, e então fica mais fácil de você planejar tudo quando você conhece todo o processo, né? Isso dá uma base. Então, você ter gestores que passaram pela operação é muito bom, isso fortalece muito. O trabalho, né? Eu vejo um grande erro que tem sido cometido assim nessas últimas gerações é o fato de tu achar que só a formação teórica vai te dar o lastro para tu enfrentar o mercado de trabalho, para tu conseguir empreender, né? A prática, ela é muito edificante. É muito edificante. Eu me lembro, Snowland abrindo, eu não conseguia, inaugurando e eu varrendo o chão, tirando a água. Eu não tinha feito nem o cabelo para inauguração. Era 3 horas da tarde, eu estava lá com o rodo, né? Fora os outros trabalhos. Eu comecei a trabalhar muito jovem, com 13 anos. E eu sou apaixonada por trabalhar. Eu amo trabalhar. As pessoas, eu quero me aposentar. Eu quero trabalhar. Quero trabalhar até o dia que eu puder trabalhar. Se eu tiver 90 anos e eu puder trabalhar, servir, e esse é um pilar muito forte lá da nossa cultura, servir, né? Embora hoje em dia quem serve é considerado menos, lá na Vila da Mônica, na minha vida, eu acho que quem serve tem mais valor, né? Então, essa servidão, tu aprender na base, tu entender o que que é receber uma ordem, engolir um sapo, é, isso te prepara para o outro estágio, né? Eu amo servir, então é isso eu falo para todo dia. Olha, para mim é um prazer servir. É a coisa mais maravilhosa de poder ser útil para os outros. Que coisa linda. Importante que você falou, né, mano? Porque você falou, né? Eu tava lá tirando a água do parque. Então, a liderar é pelo exemplo, né? É, não tem jeito. Você vai fazer, a cultura O tem que ser exemplo um arrasta, exemplo. né? O exemplo O arrasta. exemplo. Isso a gente fala muito sobre isso, né? Às vezes a gente está andando no parque, vê um papel no chão, então pode ser o CEO da empresa, pode ser qualquer gerente, coloca no lixo, só fica olhando, aquele funcionário que está ali, que não tirou, não pegou o papel e botou no lixo, ele olha, ele vai pegar o próxima vez, ele vai pegar o papel, vai colocar no lixo, porque ele viu o exemplo, né? Com certeza. Sabe que eu sou uma apaixonada também por Gramado, né? E eu entendi desde muito cedo, assim, a gentileza constrange mais do que Quebra. tu de repente chamar atenção ou brigar. A gentileza é uma coisa que deixa. Gramado. As pessoas falam, mas o que, que Gramado tem? Não sei o quê. Por que, que não roubam os, os, os enfeites de Natal? Por que, que não arrancam as florzinhas? Quando um motorista para a gente passar na faixa de segurança, não importa o carro que ele esteja, não importa a tua condição social, quando tu tá com o pé na faixa, isso é uma gentileza, isso é de uma coisa, é tão simples e tão grande que as pessoas já, não, peraí, aqui eu tô sendo visto, Parece que o pessoal tem aqui uma lavagem, tu chega já em entra no, Gramado, fica né, educado. tu já entra, então, não é diferente na empresa. Eu Tem que tenho ser. horror de ter que chamar a atenção de alguém. De ter que estar lá, ô fulaninho, tu não viu o negocinho ali, o papel. Eu tenho horror de fazer isso. Porque eu prefiro 1000 vezes
ser gentil, fazer alguma coisa que mostre do que tá toda hora ali. Eu acho que ainda mais no nosso setor, né? A gente tem um setor maravilhoso. Eu falei esses dias nos 3 anos da Vila. Todo mundo tem lindos trabalhos e todos os trabalhos são louváveis, cada um tem a sua importância. Pô, mas a gente acorda todos os dias para ajudar as pessoas a terem momentos felizes, divertidos, ajudar as famílias a brincarem. Olha que coisa legal que a gente faz, né? Bom, então a gente falou bastante de gestão, né? Agora eu queria trazer um pouco também pro lado de indicadores. E aí um ponto que a Manu comentou que é muito forte para mim, que é formação. Hoje, a gente entende no mercado que nós não temos hoje formações para é, turismo de uma forma prática. É muito teórico, né? Que a Manu falou ali. Na prática é mais aprendizado. E aí, voltando lá pro início que o Cássio comentou da UGB, é muito marcante para mim, porque lá no Beach Park nós tínhamos o Isso é Real. Tem ainda? Hoje não tem mais No... isso é real porque virou uma prática, né? Tá, Tu perfeito. consolida e acaba que não Já é real, já real é real mesmo. Mas mesmo, né? olha que Mas tem um legal. modelo de GB, tem um modelo Tá? de indicadores, planejamento, plano de ação. E o que ficou muito marcado pra mim, que eu sempre dou esse exemplo também no dia a dia, é nessa época que estava implantando indicadores, todos os setores tinham indicadores principais, não eram muitos indicadores, né? E eu lembro desse que era das camareiras, elas tinham uma taxa de arrumação e o tempo médio por quarto. E uma vez eu tava na integração ainda, tinha uma camareira, não chorando, mas ela tava emocionada. Por quê? Tinha tido a auditoria e acho que era o Cássio, o Murilo na época, eles iam lá com uma estrela e na estrela estava escrito isso é real. Então, o que que é o GB? É um quadro que naquele quadro tem os principais resumos daquele setor. Então, quem são os colaboradores com a foto, isso é muito legal. As certificações técnicas que o Cássio trouxe e a camareira, que muitas vezes a gente pode falar, pô, o que que uma camareira entende de indicador? Né? Mas olha como que eles conseguiram trazer isso pro dia a dia. E ela estava emocionada porque o diretor tinha ido lá e colado uma estrela. Então, o que que significava estrela? Me corrija se eu estiver errado, Cássio, mas significava que aquela UGB, ela é real. Ela não era uma UGB de fachada, ela seguia todos os Que protocolos. legal. E tinha também o pânico, que quando o Cássio ia para São Paulo, que ele tirava as estrelas de quem não seguia o protocolo. Mas por que eu tô trazendo isso? Essa rotina, e eu posso falar isso muito aberto, o único lugar que eu trabalhei que teve na prática, que eu vivenciei, foi no Beach Park, porque é muito difícil. Então, o que que nós tínhamos lá? Toda segunda-feira era 30 minutos de reunião para olhar os indicadores. E todos os indicadores tinham FCA, que era, vamos supor, não bateu aquela meta. Qual que é o fato, a causa e a ação corretiva? Então, o que que a gente vai fazer com isso que não bateu? Eu tentei depois implantar isso em outros lugares. Vou dizer assim, a gente conseguia implantar em micro áreas, mas fazer toda a organização respirar isso é muito difícil, né? Então eu fiz eu trouxe essa memória porque ela é muito forte, né? Que mostra que não é a sua qualificação técnica ou se você é uma camareira, um porteiro, ou um diretor, ou um gestor. É possível colocar indicadores e colocar Com gestão. certeza. Mas, vamos falar do dia a dia hoje, é muito difícil. Hoje eu não consigo na Parksnet ter uma rotina, né? E aí eu sei que também tem uma questão de gestão, mas não é que eu não consigo. É muito desafiador hoje você parar a equipe por 30 minutos para falar sobre indicadores. É, Eu queria que o Cássio abordasse um pouco essa questão de indicadores, os desafios. Como tá hoje, Cássio? A Manu também sei que faz muita gestão, a gente, né, gestão de estoque e tudo mais. Mas vamos entrar um pouco nesse assunto? Vamos Tá, então. aprender. Vou até vou aprender também com vocês, né, comigo. Mas eu acho assim, Thiago, você falou um ponto aí que é muito difícil, mas na verdade não pode ser uma dificuldade, né? Você parar 30 minutos tem que fazer parte da rotina, né? É aquele. No Beach Park a gente tem um modelo de gestão, né? Modelo de gestão à vista, que é o gerenciamento da rotina. Então a gente tem muito forte lá o PDCA, né? Que é planejamento, desenvolvimento, né? Treinar as pessoas, desenvolver as pessoas. Aí você checa, E aí? você faz a ação corretiva e aquilo ali é um ciclo contínuo, né? Então parar 30 minutos numa segunda-feira só faz parte da checagem, né?
Então, quando você não implantou ainda, realmente é difícil. Você fazer as pessoas pararem, né? Porque se as pessoas estão correndo, tá errado, porque o planejamento foi errado. Então você tem que desacelerar um pouquinho as pessoas e, ó, vamos trabalhar um pouquinho o P. Vamos planejar melhor aqui o que é que a gente está fazendo, o que é que a gente está executando e vamos só checar aqui para ver se deu certo ou não, né? Então, primeiro é uma cultura que, volta a falar, tem que ser de cima, né? Ela tem que descer. Você não pode querer que ela suba. Você tem que descer do CEO, tem que descer nessa cultura, cobrando essa cultura. Então, isso no Beach Park é muito forte, né? Eu me lembro em 2009, quando eu virei gestor lá, e aí, sentado na mesa, e tinha um procedimento que tinha que ser implantado lá, que era o timeshare. Era tudo em planilha, e o Murilo pediu um plano de ação. E aí eu fiz o plano de ação, né? E aí entreguei esse plano de ação na mesa, ele olhou para mim, aí isso, muito dinheiro o plano para implantar. 200 mil na época, eu acho que vale R$ 1 milhão hoje. Uhum. E aí ele olhou assim para mim, e aí falou assim, 6 meses para implantar? Eu falei, 6 meses. Ele assinou o plano de ação, entregou na minha mão, começou o tempo, aí eu já saí daquilo ali, envolvi a área toda, tive que envolver manutenção, tive que envolver o RH, contratei pessoas, tive que treinar essas pessoas, então criei uma nova área, então envolve manutenção, tecnologia, TI, então todo mundo participou desse plano, né? Todo mundo no mesmo objetivo, né? E teve a checagem, teve tudo, né? Então isso fortaleceu muito, né? E eu olhei assim e falei, rapaz, se eu não entregar isso aqui agora, acho que o meu caminho de gestor vai acabar. Mas fortaleceu muito, né? E eu aprendi muito, porque quando você começa a checar, você viu que, cara, isso aqui não estava previsto, e imprevistos acontecem, você tem que planejar novamente. Mas graças a Deus deu tudo certo, né? A gente conseguiu implantar. Mas ficou natural. Então, tudo hoje que eu faço, qualquer novo projeto, o indicador que não bateu, então reúno o time, vamos identificar aqui qual foi o fator e a causa, né? E vamos fazer novas ações, ações corretivas. Então, isso tem que estar no DNA do colaborador também, né? Ele tem que entender que existe essa cultura e aquilo ali faz parte, né? E para você ter um time de alta performance, tem que estar bem alinhado com a cultura da empresa, né? Seja ela humana, seja ela gerencial ou técnica, né? Então, a UGB hoje é isso lá, né? Então, você tem, hoje não mais os quadros, né? Porque faltava parede lá, não tinha mais parede. Era uma gestão à vista, né? Eu Depois, lembro, pode ir. O Cássio trouxe do PDCA. Você lembra do desenho que você fazia? sim, Você sabe fazer? Pode fazer pra nós? Como que é esse aqui é uma aula. Porque o PDCA, e depois isso, quando eu fui fazer faculdade, eu aprendi na teoria, mas assim, não tem nem comparação com a prática, né? Que é o planejamento, você desenvolve, você checa e você faz a ação corretiva. E o Cássio, uma vez no bar, Cássio, pegou um guardanapo. eu lembro dessa Eu história. lembro, aqui achei muita história. E ele explicou o porquê que a gente tinha que perder tempo planejando. De fato, o que a Manu trouxe, né? Muitas vezes a gente tem ideias, ainda mais a Parknet, que é uma startup, e a gente não tem nada engessado aqui. Então, às vezes eu falo assim, agora a gente vai fazer uma ação em um balneário. A gente sai fazendo, né? Mas o que que é o conceito do PDCA? A gente planeja mais. Explica aí, cara, se eu deixar você. Depois eu mando pra. A gente coloca aqui no vídeo, né, Henrique, a foto. Tá. Mano. Estava conversando numa mesa de bar, né? Bar sai negócios também, né? E aí peguei um gráfico e tentei explicar qual era o momento mais importante do PDCA, né? E a gente aprende que quanto mais tempo você gasta no planejamento, você define bem qual a sua meta, né? Qual o seu objetivo, qual a sua meta e qual o prazo que você quer, né? Meta sem prazo não existe, né? Então, você tem que ter um prazo, você tem que ter um deadline para aquilo ali. Então, você vai gastar muita energia no planejamento, né? Várias ações, quais são as ações que você vai ter que tomar, né? Quem são as pessoas que você vai envolver, quais são os prazos, né? Qual é o método que ela vai utilizar, como é que ela vai prestar conta com isso. Então, você vai gastar muita energia planejando, né? Quando você tem um bom planejamento, você desenvolve rápido, né? Você treina as pessoas naquilo que você precisa treinar, né? Você não vai treinar à toa em algo que você não vai usar. Então, você checa para ver se deu certo ou não aquilo que você planejou e desenvolveu, e depois você toma ações corretivas, né? E aí eu fiz num guardanapo, né?
Tipo, a diferença de você gastar energia, né? Então, você faz um planejamento pequeno, vai passar muito tempo treinando e desenvolvendo, né? Executando, né? As pessoas, elas são ansiosas, então quando você começa a falar uma coisa para a pessoa, ela já está querendo fazer. Ela não para como que eu vou fazer, Por né? que que eu vou Então, por que que eu fazer? vou fazer Qual que é o aquilo ali? impacto? Qual o impacto, né? Qual a melhor forma de fazer? Então, ela já vai fazer. Então, ela passa muito tempo no D. E aí, quando ela terminou, ela não sabe nem o que é que ela fez direito, então ela vai passar um bom tempo checando e buscando onde foi que ela errou, né? Para depois ela fazer uma ação corretiva. Então, ela é um ciclo muito longo. Quando você passa muito tempo planejando, você desenvolve as pessoas e as pessoas executam aquilo que você fez. Pouco tempo de desenvolvimento, pouco tempo de checagem mínima, porque você fez um trabalho bem feito, então as coisas aconteceram rápido, você vai checar menos, porque tudo deu certo, né? E você faz poucas ações corretivas. Então o ciclo é menor do PDC, aí ele já roda de novo, né? E aí eu fiz esse desenho num guardanapo, Thiago, eu acho que Viu como guardou no coração? Guarda, Vou tirar um não. print disso aqui e Depois a vou gente coloca pra guardar, galera levar pro meu no vídeo pessoal aqui. lá. Mas Mas isso resume tudo, né, Cássia? resume Do tudo. PDCA, né? Que legal, que legal. Planeja Eu mais. acredito, eu sou uma grande admiradora do Japão, né, dos japoneses. Toyota. Eu amo, assim, eu amo o jeito que eles vivem, né? Que é mais calma, com mais sabedoria, com mais... E realmente, né, o tempo de planejar é o que te dá toda a ferramenta para tu errar menos. Eles fazem isso. Esses dias eu vi que eles contratam as pessoas idosas, já saíram da empresa, para não, entre aspas, fazer nada. Para fazer nada. Para fazer nada. Entre aspas. Os aposentados ficam na empresa, sentados, na janela, olhando. E aí, quando os novatos têm dúvidas, ou quando eles veem que estão fazendo alguma coisa errada, eles chegam, ó, a gente pode fazer desse jeito. Então, a experiência deles vale muito. Ah, não, estou gastando dinheiro. Não, aquela sabedoria toda, todo aquele tempo que a empresa investiu naquele colaborador, fica ali à disposição. E eu achei lindo isso. E como no dia a dia, apagando incêndio, a gente acaba não fazendo o que realmente tem que fazer, né? Que é sentar, olhar, planejar, ver a longo prazo. Eu sou muito sonhadora, mas eu sou uma planejadora. Quem olha pra mim e pensa, ah, Manu, que eu tenho a cabeça nas nuvens, mas o pé bem no chão. Então eu amo planejamento, eu gosto de aprender como fazer melhor, pensar lá na frente. E Muito valioso, né? planejar é exatamente isso, né? É você ter uma visão futura, mas você planeja o hoje aquilo que você quer alcançar, né? Então, quando você já tem, e eu acho que, pelo pouco que eu conheço do Parque da Mônica, foi isso, né? Acho que foi mais ou menos 2017 você teve a ideia, né? Foi 2018. 18, né? Você teve 2018, Aham. e aí teve essa visão, né? E você começou a planejar, e eu acho que 2022 nasceu isso, Exatamente. o Ó, o Parque Cássio fez, né? 2022. Cássio. Aham. Então, você começou a planejar lá atrás, né? Uma visão que você teve. Então, planejar é você fazer o agora, né? Aquilo que você quer futuramente, né? Então, você começa a fazer bem feito, né? Não tem como não ter sucesso, né? Quando você planeja. Longo prazo, né? Que é mais Longo um dos prazo. princípios também que a gente aprendeu muito e não pensar pro agora, né? E plano, eu sempre digo, né? E aí o que diferencia o projeto de acontecer ou não acontecer é o plano. Porque muita gente tem ideia boa, né? Fala, ai, Manu, tem uma ideia maravilhosa de negócio, de não sei o quê. Aí eu pergunto, tu já botou no papel? Já fez um plano? Ai, não botei porque eu não sei. Eu sempre digo, sem um plano, as coisas não acontecem. E eu vejo não só no setor privado, setor público, Gramado. Ah, Gramado vai a Brasília e consegue recurso para fazer tudo. Gramado é uma das poucas cidades do Brasil que leva plano sempre para Brasília. Vai com plano, os prefeitos vão com plano embaixo do braço. Um plano pensado, estruturado, um cronograma, quanto vai gastar. Então, a vila e todos os negócios no Land foi um plano.
um plano que saiu da ideia, foi pro papel, Papel. e porque foi pro papel e foi estruturado, aconteceu. A Vila da Mônica também. Os recursos, as condições a gente normalmente não tem. Mas um bom plano, um plano infalível, como diz o Cebolinha, Tem que ter o plano e tem que agir, né, Manu? Não adianta, né? e tem A que galera agir. fica no plano, eu Mas falo sabe que as pessoas às vezes têm dificuldade de planejar. colocar no papel, É, escrever o que estão pensando. isso é uma coisa que eu no dia a dia aplico muito, eu falo, né? Parece loucura, né? E não é. Mas você planejar, né? Depois eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho aqui guardado na minha gaveta a Parksnet desenhada. E eu desenhei ela, eu trabalhava lá no Snowland e era para a PASG, que eu tinha como referência, que era uma centralizadora de parques. Então eu peguei um papel e desenhei. Aí eu falei, eu vou conectar os parques, vou criar uma plataforma, vou vender nos hotéis e tal. E eu desenhei aquilo, era o plano. Então, você desenhar, às vezes você não tem as condições perfeitas, né? Na época, imagina, eu trabalhava numa área, enfim, tinha uma carreira, né, que eu tava seguindo, mas só de eu escrever o plano, as coisas aconteceram de uma forma natural que depois se concretizou. E aí os recursos vêm, as coisas acontecem. Isso é muito legal. Cássio, indicadores para a gente poder até trazer um aprendizado para nós. Assim, hoje que você está como head de várias áreas, né? E você já teve essa bagagem também generalista, trabalhando em vários setores. Conseguiria listar, assim, 3, 4 principais indicadores que para você não pode deixar de ter num gestor? Esse eu costumo muito a Trazendo falar muito para que, parque, né? Para parque até. indicador, eu costumo muito a falar que, assim, o indicador ele indica a dor. Então, quando você começa a controlar aquilo que pode doer, né, de uma maneira geral, né, tipo uma reclamação de um cliente pode doer. Aí você pode fazer várias coisas para agradar aquele cliente, mas uma péssima experiência dele vai te gerar uma reclamação, site de reclamação. Vai te gerar um processo judicial, vai te gerar um pedido de cancelamento, vai te gerar um comentário de uma experiência que ele teve muito ruim, né? Então, eu acho que são, primeiro, grandes indicadores é você controlar pessoas, né? A cultura, né? Quanto que aquelas pessoas estão treinadas, né? Então, se você tem 100 funcionários, quantos desses funcionários já estão treinados dentro dessa cultura, dentro desse modelo de gestão? Então, você tem que estar olhando para isso sempre, né? E é um indicador, o GPTW, né? A gente tem importância muito forte lá. Então, como que está esse indicador? Porque ali tem várias perguntas do todo, né? Desde como ele se sente dentro da empresa, como que o gestor olha para ele, se o gestor desenvolve ele ou não. Então, ali é um indicador muito forte que a gente olha. NPS, né? A gente olha muito esse indicador, né? Então, esse indicador de atendimento não pode faltar, né? Indicador de reclamação não NPS, pode faltar. A gente tem indicadores de segurança também, né? De manutenção de tudo, que uma das coisas que o Murilo sempre fala, né? Tem que, tem que ter segurança acima de tudo, né? Então, vamos, em tempo de crise, né? A gente vai, vamos, onde que a gente pode economizar, né? Mas economizar não é mexer na experiência do cliente, não é trazer risco para o cliente, né? Economizar em aquelas coisas que tem uns desgastes desnecessários que você acaba gastando demais, né? Mas segurança não. Segurança é algo que lá é Inegociável. inegociável. Segurança é negociável. E aí são os outros indicadores, né? De performance, de venda, Comercial, para você, qual que é comercial. o principal? Cássio? Ticket médio, público, faturamento? Eu, eu acho que assim, tem determinados indicadores que são consequências, né? Faturamento é um indicador que é consequência de todas as ações que você realizou, aí aquele indicador ele vai ter uma consequência disso, né? Mas eu acho que para mim ainda o atendimento, a qualidade do atendimento é o mais forte, né? E aí para comercial não tem como, tem que olhar para o faturamento, tem que olhar para a venda, tem que olhar para público, ticket médio, sempre tem que ter uma visão geral disso, né? Mas a satisfação do cliente, eu acho que é a cereja do bolo, né? Tudo que você planejou, tudo que você executou, você tem ganha a estrelinha do Isso é Real, né? Vai E voltar com isso é real, né? aquela nota do cliente de satisfação lá alta, você não está sendo em vão. Sim. Fala da satisfação do cliente, eu
me dói se eu vejo um cliente insatisfeito, mas me dói, assim, incomodadíssima. É uma dor, então, só a gente sabe, né, tudo que está envolvido numa operação dessas, para a gente, no final, ter assim, eu amei estar aqui, foi um momento maravilhoso. E às vezes pode estar tudo funcionando bem, mas se a gente não atingiu esse objetivo, vai reverberar nos números, vai reverberar em tudo. Hoje você como CEO, Manu, do parque, assim, o que que para você é uma religião, assim, que você todo dia olha como direcionador das estratégias, porque o que o Cássio falou é muito importante, ele tá realmente, né, é olhar não o quanto você está vendendo, mas o que você está fazendo para vender, que é o atendimento, né? Então, mais pessoas que gostam do parque, trazem mais público e é uma questão meio que depois a gente sabe que é orgânico, demora, mas é orgânico. Mas hoje no dia a dia, na prática, assim, mano, o que que você hoje não deixa de olhar diariamente de indicador Satisfação do cliente também? Eu sou daquelas que entro todo No dia nas Instagram, redes no sociais do Instagram, parque. Manu. Eu olho tudo todos os dias. Se eu ver que tem uma coisa, já, Raquel! É, Então, assim, para mim, também é isso um. porque não adianta, é longo prazo, né? A gente não montou essas estruturas desse tamanho para brincar. Não, nós estamos comprometidos para sempre. A nossa vida é fazer isso. Então, se a gente não chegar nesse objetivo final, que é fazer o cliente se sentir bem atendido, acolhido, feliz, nada fez sentido. Tá errado. Ah, Alguma coisa tá errada. Legal. Eu tenho várias anotações aqui, realmente está sendo uma aula. Cássio, eu queria trazer um outro assunto, que inclusive a Manu já está fazendo isso também. O nosso setor hoje, também acho que vi isso muito no Beach Park, o que diferencia um parque é a inovação, né? Então, o Beach Park hoje ele é um destino, né? Então, eu acho que o Murilo tem muito esse conceito, né? De que a cada 2, 3 anos vocês lançam uma atração nova. Então, eu queria que você contasse um pouco disso. E depois a Manu comentar também, porque o Vila da Mônica tem 3 anos e já tem atração nova. Mas eu queria que você, a forma mais conceitual, né? O que que isso realmente, isso é um pilar estratégico? Como que você vê isso? isso está bem enraizado dentro do Beach Park, né? Cada 2 anos realmente tem uma inovação. A última inovação agora foi Ó, o surf. Surreal, tem a assinatura do Medina, né? Um brinquedo, que ele que inaugurou esse Medina. brinquedo, então que é campeão Tenho medo mundial, né? só de olhar. Mas super Nome, né? Já segura, assusta, é Tenho medo só surreal. de olhar. super segura. A gente é bem inovador porque o Beach Park só tinha brinquedos que boias descendo, né? Então, nunca teve um subindo. Então, essa montanha-russa, ela é um percurso que dura 1 minuto, então tem momentos que você sobe, né? Que legal. Você sobe e desce. Então, foi uma inovação dentro do próprio Beach Park também, né? Então vocês estão sempre trazendo atrações novas. E isso move o ponteiro, isso realmente ajuda a você ter o público com recorrência, é um fator. Com certeza. É a terceira vez que eu venho para Gramado. E aí, a última vez que eu vim foi em 2021. Quando eu cheguei agora em 2025, eu me surpreendi com tanto de empreendimento que tinha, né? E aí, eu falei assim, cara, muito legal. Levou num parque lá, né? Lume. Lumine. E eu fiquei assim, eu falei, cara, a ideia que o cara teve, né? O planejamento que ele fez ali, que ele executou, muito lindo. O Parque da Mônica também, quando eu vim em 21, não tinha. Então, muitas atrações que fazem você retornar para aquele destino, né? Gramado virou um destino muito forte. Então, hoje no Beach Park é isso, né? A gente criou um destino lá, né? Um Vocês são destinos complexo. indutores, né? As pessoas vão Para para o o Beach Beach Park, não Park, é pra, Isso. E pra hoje Aquiraça. a né? gente tem um complexo lá de hotelaria, de parque aquático, de barraca de praia, tem a Vila Azul do Mar. Então, você tem que trazer sempre novas coisas para os clientes poderem voltar, né? E então, a cada 2 anos, tá sempre lançando um brinquedo, faz com que torne-se recorrente, né? Você fideliza cada vez mais aquele cliente, o cliente tem a vontade de voltar para o Beach Park, conhecer o novo brinquedo, então, E tá sempre na mídia, né? Que é sempre na interessante. mídia. Você sempre tá vendo uma matéria, né? Beach Sempre, Park traz sempre, nova sempre. atração. Beach Park nova. Sabe que assim, eu com certeza acho fundamental a questão da inovação, mas eu acho que é importante trazer aqui
a consistência, sabe? Que é o- Eu, às vezes, me pego me analisando como consumidora, qual é o meu comportamento, né? E eu, na maioria das vezes, quando eu volto para um estabelecimento, para um restaurante, para um lugar, para um hotel, eu espero ser tão bem tratada e que as coisas sejam iguais como foram na primeira vez. E eu vejo que, às vezes, nessa luta por inovar e querer acompanhar o que está acontecendo fora, muitas empresas se perdem. Porque aí lançam coisas novas, mas não fazem com consistência aquilo que vieram para fazer, sabe? Esquecem do propósito. Esquecem do propósito, esquecem do básico bem feito, daquilo que o cliente espera. Então, eu acho importante também, porque vamos pegar a referência, né? Disney. Toda vez eu quero ir no Magic Kingdom, não para ir num brinquedo novo, para olhar o que tem lá, para ver o A que eu foto já no vi, castelo, os para fogos. ver a foto do castelo. Então, o castelo tem que estar bem lindo, o retrofit tem que estar bem feito. Isso é muito importante. Nós, com certeza, a inovação é importante, mas o cliente, ele gosta da consistência, de saber o que espera por ele. Aquela previsibilidade confortável, que muitas vezes é abandonada em busca de algo novo, novo, novo. E eu acho que isso é importante. No nosso setor é muito importante. Uhum. Fazer o básico bem feito. É. Feijão com Você não arroz. pode inovar e esquecer do todo, né? Do todo. Você tem que estar perfeito todo, né? Aquele brinquedo ali que é famoso há muitos anos, ele tem que estar perfeito sempre, né? E sempre tem um cliente que gosta daquele brinquedo. Com O certeza. insano E tem que se estar tu sempre trocar, O insano. Insano O insano é é. 94, 95 mais ou menos. E ele tá lá sempre sendo bem cuidado. não, e se tu trocar, eu sempre digo, é que nem um restaurante, né? É o prato principal. Se tu trocar aquele brinquedo, vai ter muita. Tu pode trazer outros 10 novos. Identidade. Mas se tu não tiver aquele brinquedo, tu tirou aquele brinquedo do parque, principalmente, né? Vai ter muita reclamação. Insano não dá pra tirar. Vira a marca registrada, né? O Beach Park é o do É o do do Insano. insano, é isso aí, Coab, vira a marca. Mas, Manu, conta pra gente um pouco, como que foi agora a sensação e a repercussão da atração nova, né? Porque a gente foi e ficou fantástico. Ai, que Assim, é uma bom. atração que a gente se divertiu muito. Virou a chave, eu acho. A galera são competidores, né? Nossos afiliados. Da Deu briga. briga, deu time. Mas conta um pouquinho da nova atração e o que que isso, né? Que é mais recente e foi a primeira vez, né? Em 3 anos você já traz uma atração nova pro parque. Sim. Faz parte da nossa estratégia de entender a Vila da Mônica e todo aquele complexo que a gente tem ali, muito além do parque, né? E nós queremos cada vez mais atingir todos os públicos. A gente tem espaço, nós temos estrutura. Então, a missão astronauta já está dentro do nosso planejamento de expansão de faixa etária, de atrações também para jovens, adolescentes, adultos. E tá muito legal, porque realmente a gente mantém o conceito de fazer as pessoas serem o motor da atividade. Todo mundo sai suado da missão astronauta, né? Num mundo em que tu tá absorvido pelas telas, tu ter que ser, né, o motor da tua a alegria, da tua diversão ali, pensar, criar uma estratégia, fugir, te esconder, atingir o outro, é super legal. E trazendo esse storytelling incrível, a diversidade do storytelling do Maurício, né, que inclusive tem o astronauta, toda a missão astronauta é baseada na série da HBO. O astronauta adulto se passa na Lua. É uma coisa muito gostosa, assim, porque tu perde a noção do tempo, do espaço ali dentro. E é a primeira de muitas outras estratégias que vem, que a gente não vê a Vila da Mônica como um parque finalizado. A gente tem espaço, tem uma natureza linda ali em volta. Em breve a gente vai, com certeza, trazendo outras atrações envolvendo todas as faixas etárias.
Eu acho que é uma coisa muito interessante que vocês trouxeram, que é um brinquedo que, uma atração, né, que a gente tem esforço físico, né? Não é muito tempo, mas quem tá brincando parece que é assim e passa mais rápido pra quem tá brincando, né? Mas é muito legal. E tem a competição, né? Que é a gamificação. E aí são 2 times, 5 pessoas de cada lado e tem uma arminha que você atinge o adversário, o outro time. E aí a pontuação, no final tem o time vencedor. Então isso é uma coisa que trouxe, acho que vai virar chave. Muito legal. Falou uma coisa, mano, que é muito interessante, né? Nunca, tipo, um parque sempre que não tá finalizado, né? Nunca tá finalizado, né? Eu acho que isso vai sempre trazer inovações, né? E ter esse cuidado de trazer uma experiência diferente para o cliente, né? Então, quando você, já cheguei ao fim, né? Você meio que, eu acho que muitos empreendimentos, quando ele tem esse sentimento que chegou ao fim, né? De finalizei uma etapa, né? E ele não começa uma nova etapa, eu acho que para de ter o É o cuidado, né? começo do fim, né? É o começo do É o fim. começo do fim, né? Eu Você brinco tem que lá estar com os sempre. gestores e tem que fazer uma referência, né? Os gestores da Vila da Mônica, cada um deles na sua área, são incríveis mesmo. Eu realmente consigo fazer tudo porque a gente tem pessoas maravilhosas dando todo o suporte, né? E aí a gente brinca que a gente vive 100 anos em um ano, assim, porque é toda hora, né? Tem coisa nova para fazer, é um setor que não deixa a gente ficar parado, nunca, né? A gente Nunca. fala muito com os empresários quando a gente está implantando um parque novo. O parque já começa fazendo retrofit, né? Porque muitas vezes a bilheteria tá pronta, mas com a obra, com as pessoas, no dia que tá abrindo o parque já tem que fazer a manutenção, já tem que fazer e nunca acaba, né? O retrofit. E é muito difícil isso porque geralmente os estudos de viabilidade que a gente observa no mercado, mas não sabe, a galera não considera a linha do retrofit no DRE, né? Não considera. Então acaba depois achando que E um não, parque tem que ter mal cuidado reinvestimento. é É feio, feio. né? É feio, é feio. Eu não posso olhar. Eu não posso olhar. O meu time sabe disso, né? Aí É os e eu detalhes, né? enxergo, assim. Ontem a gente estava lá, a equipe, terça-feira, pintou um jotalhão, que a gente tem um jotalhão lindo. Aí quando eu passei, eu vi aquele brilho do jotalhão. Coisa linda. E eles já ficam falando, tu viu, Manu, a gente pintou o jotalhão. E assim, o cuidado que assim, no papel, tem que estar no papel. Mas o papel também cabe tudo. O Excel aceita tudo, né? Tudo. Você aceita tudo, né? Então você vai dar esse número aqui, mas pode até dar aqui no papel, né? Pode dar no Excel, Vai na mas na prática. prática é diferente. Então é aquele cuidado de realmente bem planejado, né? Eu, eu acho que eu brinco e o pessoal geralmente que faz, né? Quando não conhece o dia a dia de um parque, eles colocam muita receita, é o faturamento muito alto, e a despesa da folha, principalmente, é o que mais erram. Coloca lá a folha a 12% do faturamento. E faz um indicador, não é, né? Tem que Não. construir por áreas, tem que fazer o planejamento do. Acho que o Vila da Mônica é um exemplo, né? Tem pessoas em cada atração, é um atendimento que a Manopresa é muito humanizado. E aí tem que ser construído. Não dá pra fazer uma fórmula e achar que é aquilo, né? Assim, eu não consigo abrir mão de qualidade. E muitas vezes as pessoas falam assim, mas o parque é um pouco mais caro do que os outros. Eu poderia tirar as pessoas do atendimento, mas isso é muito importante, né? Tu ter aquele atendimento, é o detalhe que faz tudo, né? Detalhes. Então, não tem como, né? A gente cuida de detalhe e parque bem operado, parque que anda bem, tem essa visão. Não adianta, não dá para olhar só pro número frio, dizer assim, Não. vou gastar. Não. A Pessoas- necessidade da operação vai te mostrando o quanto de pessoas tu precisa. Pessoas. Não Pessoas adianta. conectam com pessoas, né? É legal. Olha, muita. Depois eu vou falar aqui o aprendizado, dar um resumo, que é bastante aprendizado. Eu queria agora, pra gente caminhar pro final, pedir pra vocês, começar pelo Cássio. Cássio, imagina que você hoje tivesse à frente da Parksnet, tivesse que dar um conselho, qual conselho você daria? Mas, quando tem aquela frase da conselho fosse bom, ninguém dava, né? Não, eu tenho muito isso, conselho não, mas digo mais um direcionador, um direcionamento, o que que você acha que... Eu acho assim, tudo que você propõe fazer, você tem que
sempre fazer bem feito. A primeira coisa é isso, né? Faça com amor. Né? Eu acho que acordar todos os dias feliz para onde você vai, né? Onde você vai trabalhar. Eu sou apaixonado pela empresa que eu trabalho. Eu acordo todos os dias feliz por ir trabalhar no Beach Park, né? Então, são 19 anos muito, muito feliz lá, né? Construir família, construir uma carreira profissional. Então, sempre, todos os dias, tentando dar o meu melhor, né? Tem dia que você está mais cansado, faz parte disso, né? Mas quando vem um resultado é muito gratificante. Então, Parques, né, tem que fazer o melhor. Sempre se preocupando com o seu propósito, né? Você tem que ter um propósito, né? Você tem que ter uma visão, você tem que saber onde que você quer chegar, né? E quem é o seu cliente, né? E aquele cliente espera de você. Então, você tem que estar muito conectado nisso, né? O que é que o cliente da Parksnet espera da Parksnet, né? Então, Legal. agilidade, né? Uhum. Bom serviço, um bom atendimento, né? Se eu tiver algum problema, Então, vai acontecer. Acho que o empreendedor que não se prepara para os problemas, ele existe, vai acontecer. Você pode ser, não existe ninguém perfeito, né? Vai ter uma hora que as coisas Com não, certeza. mas quanto que você consegue resolver rapidamente aquele problema é o diferencial. legal. Porque experiências negativas podem acontecer, mas o resultado daquela experiência tem que ser sempre diferente, né? Entregar sempre o melhor para o cliente, né? Ele tem que se surpreender com a Uhum. entrega ou com a resolução do problema. Então, eu acho que a mensagem que eu falo para a Parksnet é essa, entendeu? Legal. Sempre número de faturamento, acho que todo mundo quer ter resultado, né? Mas não é o resultado a Não qualquer perder a custo, como o essência, Manu né? falou, não perder a essência. Como o Manu falou bem, né? Pessoas, né? Então, você tem que tratar bem o seu time, né? Eu acho que quando você trata bem o seu time, consequentemente você está tratando o seu cliente final, né? Uhum. Então, são duas coisas totalmente conectadas, né? Então, Legal. Eu concordo com você, assim, Cássio, 100%. E acho que o problema, eu falo muito isso, quando a gente tem algum problema, que não é o ideal, mas é a nossa maior oportunidade de reverter aquele cliente num fã. Porque quando o cliente entra lá e compra e tá tudo certo, ele vai e passou. É normal, ele nem percebe, né? Porque fluiu. E é Sim. bom, tem que ser assim. Mas quando você tem aquele cliente que por algum motivo ele comprou a data de um parque aberto e tá chovendo, ele quer alterar para um fechado. Não necessariamente é um problema com a plataforma, mas né, dele, do cliente na viagem, eu digo isso pro time, a gente tem muito enraizado isso. É a melhor oportunidade que a gente tem, é a maior, de poder transformar e aquele cliente fala, nossa, fui atendido, né? Não caí num golpe, consegui reverter minha compra. Legal, obrigado, viu, Cássio? Muito bom. Manu? Ai, Tia, eu sou uma admiradora, né, do teu trabalho, do trabalho do teu Uhum. time. E eu adoro ver as pessoas, né, ascendendo, crescendo, se arriscando. É, então, eu acho que tá de parabéns. O Thiago é um cara que tem fome de aprender, né? A gente sabe que ele tá sempre anotando, fazendo curso, viajando. Ele é um sedento, né? E tá escrito, né? Aquele que busca, acha, né? Então, eu acho que continua com consistência. Eu acho que é importante foco, né? Porque a tentação de uma empresa como a Parksnet, que pode atuar em muitas áreas, e as propostas vêm, né? Vêm assim, tu não quer vender, sei lá, outra coisa, porque tu pode vender, né? Eu acho que isso tem que focar qual é o teu nicho, qual é a tua expertise, qual é a linha que a gente vai seguir até o fim, para não se O desviar core, muito. né? Porque a gente perde muito tempo abrindo novas frentes e que daqui a pouco não estão lá na essência, no porquê que tu criou essa empresa. Então, eu acho que tu deve ter muita tentação, assim, nesse sentido. Eu acho que foco e persistência não tem como não chegar lá. Não é fácil para ninguém. Como diz até o Ariano Suassuna, né? Tudo que é ruim de passar é bom de contar. E empreendedor passa. É muito difícil, né? Aqueles caras assim, a gente vê nos cases. Ai, abri a minha startup, fiquei bilionário, né? Unicórnio. É. Não é bem assim, né? A maioria de nós, o trajeto é árduo, a gente tem que ser muito resiliente, persistente, forte, né? Eu busco sempre a força, né? A força. Não dá pra gente se vitimizar,
Eu não quero o conforto bota a gente num lugar ruim. No momento que a gente tá confortável, a gente tá mal. Mal espiritualmente, mal fisicamente. Então é isso, a vida é força. Eu falo às vezes, o não também tem que dar ROI, né? Porque às vezes a gente tem uma oportunidade, a gente fala, poxa, eu posso faturar tanto a mais, mas o que a Manu faz muito sentido, né? A energia que a gente acaba gastando às vezes, o não também dá ROI. Não, e como você falou, né? Tipo, o problema, ele te traz várias oportunidades. Você recebe uma reclamação, você está recebendo uma oportunidade de melhoria gigante, né? Porque aquele cliente que parou para te dar um feedback de uma experiência que ele não achou legal, ele tá te falando ali algo que é super valioso, né? Às vezes você contrata uma Maravilhoso. consultoria para Pra te dizer te aquilo. dizer aquilo, né? Você paga, é Então, isso aí, você vai pra uma sala de aula pra você ouvir o que vai o cliente de graça tá exatamente, aí o dizendo. cliente de graça tá falando, "Ó, isso aqui não foi legal, isso aqui podia ser melhor, né?" Como o Manu falou, né? Não é fácil. Entender não é fácil. Vai ter momentos que você vai estar para baixo, mas você tem que sempre levantar a cabeça e girar o PDCA, né? Como a gente diz, Dá o né? PDCA, isso Girar o é muito PDCA. forte. Ah, Levantar de novo e seguir em frente. Mas ela falou uma coisa muito importante que é o foco, né? Tem que ter foco. uhum. Pode, quando você começa a olhar para várias frentes, aí não tá legal. Né? O pessoal sempre perguntava, né? Por que o Beach Park não abre um parque em outro estado, em outro canto, não sei o que e tal. Então hoje a gente está muito focado naquele destino, né? O destino, né, do Beach Park, né? Então, Manutenção, fazer tá bem pronto. feito ali, né? Então, você ir para outro estado, e no momento não é o foco, né? Tá cada vez mais ali nos nossos hotéis, no parque, né? Abrimos recentemente o Arvorá, é um novo parque agora. Não é vizinho, mas um pouquinho, Uhum. poucos quilômetros, né? Chegam 20 minutos do Aquapark, né? Parque de aves, né? Projeto do Beach Park novo, foi inaugurado e tá, graças a Deus está sendo um sucesso, mas é pertinho. É não em outro canto e é um parque, focado no turismo, focado em atrações, né? No mesmo propósito da empresa, né? Ter esse foco é muito importante. A essência, né, o DNA. Muito legal, cara. Gente, muito, muito bom mesmo, viu? Olha, vou fazer o encerramento, então. A Manu, notei aqui a primeira frase dela, foi muito forte. Cultura é o elo entre as pessoas e o propósito. Isso acho que fica um grande aprendizado. Quero agradecer a Manu. A Manu é uma pessoa muito especial, ela sabe. Foi uma das primeiras empresárias que me apoiou quando eu criei a consultoria, né? Tive o privilégio de participar da implantação do Vila da Mônica, depois Te de ter ajudou trabalhado muito. junto no Snowland. E então sou muito grato, Manu, pela tua amizade, por todos os conselhos, é uma mentora também. E o Cássio, que trouxe para nós aqui que meta tem que ter prazo. Essa é forte, né? Não tem meta sem prazo, né? Quando, como, quem. Mas, Cássio, também quero deixar aqui o meu agradecimento. Eu sempre tenho esse reconhecimento muito forte. Eu falo que é sorte, mas durante a minha carreira de 18 anos no turismo, eu tive muitos mentores. E você foi um deles, foi muito importante. Os 5 anos que eu trabalhei no Beach Park, você me ensinou muito sobre indicadores e também criou uma amizade, né? Hoje é um grande amigo. Então, obrigado, viu, por me ajudar aí na minha carreira e pela oportunidade. Vocês dois são muito especiais para mim. Eu agradeço também, Thiago, e um prazer enorme. Fui chamado para vários podcasts, não fui. O Eu pessoal pode falei, ficar com ciúmes, o pessoal tá com ciúme aí, mas o Thiago é um amigo que o Beach Park me deu, né? E ficou para a vida, né? E eu sempre que eu venho em Gramado faço questão de vê-lo, né? E um prazer grande, Manu, obrigado, aprendi muito também. Um prazer Adorei. enorme te conhecer, e muito legal. Acho que 1 hora é pouco, né? A gente podia passar o dia dá pra. aqui Não, trocando experiências. Seu parque é lindo, continue, sua história é muito bonita. É uma grande empreendedora e espelho muito nos exemplos, né? E você, para mim, também é um exemplo. Então, Muito para mim, obrigada. é um prazer estar aqui trocando experiência com vocês. Thiago, é um sucesso. Obrigado pelo e convite, é né? só o primeiro de muitos, viu? Vamos fazer muita coisa junto ainda, tá bom? Obrigado, Cássio. Manu quer Muita encerrar? gratidão, muito obrigada. Foi um grande prazer também estar aqui conhecer, né? Te conhecer e foi com certeza uma aula. Eu adoro.
O Thiago também nos ajudou muito, né? Muito mesmo. Iniciar um projeto do tamanho da Vila da Mônica, né? Eu só consegui porque a gente teve as melhores pessoas nos ajudando e dando o seu melhor. E o Thiago foi dessas pessoas, ficou 3 anos nos dando consultoria, né? Então, fez toda a diferença, Thiago. Gratidão é recíproca. Fiquei muito feliz. Olha, ele trouxe o Bidu, gente. Ele sabe. E é muito bom, né? Eu sou muito grata de trabalhar com o que eu trabalho. E eu tenho certeza, a Parksnet já é um sucesso, né? Já é um sucesso. Esse é o primeiro de muitos, né? Podcasts e tudo. E conta com a gente está aí à disposição para se ajudar. Obrigado. E vamos juntos, né? Um depende do outro. Venda bastante a Vila da Mônica. Tá bom. Obrigado, viu, pessoal? Muito obrigada. Até o próximo.